Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. No Brasil, transferimos a solenidade de Todos os Santos para o domingo. Esse é o costume, para favorecer justamente a participação dos fiéis, por não ser um dia de feriado no Brasil. No entanto, ao fazermos isso, frequentemente, finados é celebrado no meio de semana e Todos os Santos no domingo seguinte. Isso limita a compreensão de uma importante catequese litúrgica oferecida pela ordem das celebrações, que no caso desse ano está sendo favorecida, porque primeiro celebramos ontem Todos os Santos e hoje celebramos finados. E importa destacar que a doutrina, ela vai para a celebração. Então, celebramos aquilo que nós cremos, de forma que a liturgia, ela por si só, também é uma catequese para nós. Dia 1º de novembro, portanto, celebramos Todos os Santos, quando lembramos dos eleitos que se encontram na glória de Deus, tenham ou não sido canonizados pela Igreja. Temos a multidão de homens no céu, desses santos identificados pela Igreja, reconhecidos pela Igreja, e uma multidão imensa de homens e mulheres que estão lá, que tiveram uma vida simples, anônima, mas de santidade. No dia 2, então, os fiéis defuntos, recordamos os cristãos que já faleceram, marcados com o sinal da fé. Esses 2 dias ensinam-nos o que é essencial. Não caminhamos só para a escuridão do túmulo, mas para a luz plena de Deus. Caminhamos para a luz plena de Deus. Todos os santos apontam para a meta final, recordando-nos o caminho de plenitude, de santidade e de semelhança com Deus. É necessário, portanto, cultivar a esperança de eternidade ao longo do tempo terreno, porque é neste momento final que se colhe tudo que foi semeado ao longo da nossa vida. As 2 liturgias, Todos os Santos e fiéis defuntos, lembram-nos a dimensão de eternidade que nossa vida tem. E não podemos esquecer isso. Nossa vida, ela é para a eternidade. Isso tem que estar sempre diante de nossos olhos. Mas ao mesmo tempo que caminhamos para a eternidade, não podemos deixar esquecer que a vida terrena, ela é breve, e que ela é medida pelo saldo de amor que levamos para a eternidade. Então, 2 questões importantes para recordarmos nesses dias que celebramos Todos os Santos e finados. A vida é eterna, destinada ao céu, mas na terra ela é breve. Alguns duram menos anos, outros duram mais anos. Mas o que conta, na verdade? O saldo de amor que praticamos para com Deus e para com o próximo. Estamos tendo EAC, nossos adolescentes estão lá na casa de formação, e o padroeiro desse ano é Carlo Acuti, um santo reconhecido recentemente pela Igreja em setembro, que morreu aos 15 anos de idade, mas com uma vida repleta de sentido. E temos santos que morreram já idosos, já com muitos anos de vida. Então a vida não é medida pelos anos, mas pela intensidade em que amamos enquanto vivemos na terra. Somos configurados com Cristo na morte, passamos da cruz, mas participamos igualmente da sua ressurreição. Enquanto caminhamos na terra,
fazemos uma contínua experiência da cruz de Cristo. E ao passar pela cruz, a glória. Uma consciência cristã bem formada pela oração, pelo estudo da palavra, da doutrina, encontra consolo na esperança de eternidade. É um contra-testemunho grande quando, diante da dor do luto, vemos um cristão de forma desesperada. Por quê? Parece que falta a esperança do céu. O cristão irá sofrer como qualquer outra pessoa, mas um sofrimento repleto de esperança. E a esperança nos conforta, nos consola, nos dá força. A esperança de eternidade impacta, ou deveria, portanto, impactar o modo como o católico lida com o luto. Toda a solenidade é um dia festivo na liturgia. Deste modo, nos alegramos no dia 1º para celebrarmos com esperança, introspecção e paz o dia 2. Vejam a catequese litúrgica. Primeiro, contemplamos o céu. Nos alegramos com essa multidão no céu, para depois podermos então direcionar nosso olhar para a saudade, para o amor daqueles que partiram e para a própria brevidade de nossa vida. Bem, 3 ideias importam destacar ainda para concluir a nossa reflexão. Ideias que são, repito, apenas uma ideia, que não dá aqui para poder explicar tanto, aprofundar o conhecimento, porque isso aqui também é obrigação de cada um de vocês no estudo da palavra e da doutrina. Não dá para serem informados apenas pela homilia do padre. A homilia do padre vai destacar aspectos que precisam ser aprofundados. Primeiro ponto é o purgatório. O purgatório como lugar de purificação. Falar com Deus, uma coleção de reflexão sobre o Evangelho do dia, vai trazer algumas ideias importantes. Purificação, limpar-se de pecados veniais, falta de amor com Deus, crescimento da concupiscência provocada pelos pecados pessoais, uma dívida, uma marca deixada por todos os pecados já confessados. Isso é purificado no purgatório. E aqui, um ponto importante: o pecado mortal não é purificado no purgatório. O pecado mortal, ele rompe a amizade com Deus na terra. E quem morre em pecado mortal, então, segundo a doutrina, não somos juízes, quem julga é Deus, até porque o que se passa no coração de cada pessoa nos seus instantes finais, nós não temos acesso. Mas a doutrina lógica se você, enquanto tinha a oportunidade de escolheu viver no pecado, escolheu viver distante de Deus, quando morrer, qual é a consequência lógica? Você continuar distante de Deus. Purgatório não é lugar de purificação de pecados mortais. Por isso, diz aqui o texto, pecados veniais, falta de amor, o saldo de concupiscência e as marcas dos pecados já confessados. Isso é o que purifica no purgatório. E ainda diz, lá experimenta-se uma dor e um sofrimento muito intenso, porque é lugar de purificação, mas também muita alegria por saber que ganhou definitivamente a batalha e que o purgatório é uma fase passageira, tão logo a certeza de poder encontrar Deus. Purgatório, portanto, não é uma antessala do céu, um spa em que eu passo um tempinho até chegar a minha vez e eu ser chamado. É um lugar de purificação, por isso, de dor, mas com a certeza do céu. Mais um ponto. Podemos abreviar o tempo de purgatório das pessoas que amamos. E é isso que
a igreja nos ensina e nos motiva ao longo de todo o ano, mas especialmente nesse tempo, nessa semana de finados. Podemos, terceira ideia, já na terra, adiantar a nossa própria purificação. Já podemos abreviar o nosso próprio tempo de purgatório enquanto caminhamos na terra. Como? Seja pelos falecidos ou por nós mesmos, oferecendo sufrágios e orações pelos defuntos ou por nós mesmos. Dentre elas, lucrar indulgências. E nós temos um manual de indulgências com várias práticas de piedade que possibilitam lucrar indulgência por nós ou pelos falecidos. As intenções de Santa Missa, por isso temos lá listas grandes, hoje páginas inteiras de intenções. O Santo Rosário, rezado diariamente. A oferta do trabalho, das contrariedades, da dor, dos sacrifícios. Tudo isso pode ser oferecido por nossa própria purificação ou pela purificação daqueles que amamos e que morreram. Aproveitemos esses dias que a igreja reservou para nossa catequese e lembrança dos que morreram e também de nossa própria necessidade de conversão. Hoje, refletimos sobre a eternidade, mas se almejamos essa eternidade, é preciso buscá-la hoje, buscá-la todos os dias. E será que buscamos a eternidade quando olhamos para as nossas escolhas? Tenho a impressão que tantas pessoas buscam mais as coisas terrenas do que o céu. É claro que na distribuição do nosso tempo, não tem como ser igual. Vamos dedicar muito tempo ao estudo, para quem estuda, dedicar muito tempo ao trabalho, para quem trabalha, mas nós não podemos esquecer que todos os dias buscamos o céu, que todos os dias buscamos a santidade, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Não dá para deixar isso para depois. Olha, depois que eu fizer a faculdade, depois que eu conquistar o meu concurso público, depois eu vou buscar a santidade. Tem que ser buscado hoje. Um santo não nasce santo. Um santo é forjado santo nas escolhas de todos os dias. Nós nos forjamos santos ou não com as escolhas de todos os dias. Então, eu não posso fazer escolhas que não evidenciam a busca do céu. Vemos pessoas que necessitam trabalhar domingo, mas vemos pessoas que trabalham sem necessidade. Pode ser que em um momento ou outro um adolescente ou jovem precise estudar domingo, mas não deveria estudar regularmente aos domingos. Vemos um tempo tão grande dedicado ao estudo, e aí justifica o estudo para poder falhar com a oração. Vemos pessoas fiéis na academia. Para a saúde, ótimo, mas não são fiéis na oração. Então se preocupa com o corpo, com estar sarado, com estar bem, mas esquece que você pode ir com o corpo sarado para o inferno, se você não souber priorizar Deus. Eu não sou contra, não estou dizendo contra a academia de modo nenhum, né? Ao exercício, nada disso. Só estou dizendo que precisamos entender o que é prioridade e termos a coragem de priorizar Deus, de priorizar o céu, de priorizar a santidade na nossa vida. E se o céu fosse prioridade, eu estaria celebrando a missa diária aqui na igreja auxiliar e não na igreja histórica. Se o céu fosse prioridade, a disposição do tempo da maioria do nosso povo seria diferente. Porque muitos podem comungar mais vezes na semana. Você crê ou não na presença real de Jesus na Eucaristia? Se você crê, por que você então abre mão da comunhão diária
ou com um pouco mais de frequência? Como você dispõe o seu tempo? Como que você organiza o seu cotidiano? Olhe para a tua vida e tente perceber o que é prioridade nela. Será que Deus está sendo prioridade na sua vida, na sua rotina? E aí depois você quer o céu? Não tem força de lutar contra o pecado, não vence o pecado, mas quer o céu? Hoje é um bom dia para pensarmos nisso. Pensarmos na eternidade e na brevidade de nossa vida terrena. Se queremos o céu, vamos nos forjar santos no cotidiano da nossa vida. Assim seja.